Olá, boa tarde. Não sei se a gente já começou aqui. Parece que alguém me deu um sinal. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu acho que já tá rolando aqui, eu não sei, gente. Eu sou bem analfabete nessa coisa de transmissão a vivo. Nunca fiz isso, aula e tudo mais. Mas eu espero que dê certo, porque não sei. Tá tudo ok aí? Alguém me diz alguma coisa? Se tá tudo certo? Se vocês estão me ouvindo, eu vou perguntar aqui. Olá. Tem alguém aí, gente? Eu não consigo ver se já tem alguém assistindo. Ótimo. O João Davi já me avisou aqui que a transmissão está boa. Bom, como eu disse, eu sou bem analfabete nessa história dessas transmissões ao vivo, mas eu espero que, que dê tudo certo. Vou dar aqui o meu. Eu vou tentar interagir um pouco aqui com vocês, mas não sei se eu vou conseguir dar conta de todas as coisas. É, mas enfim. Bom, eu sou Adilbênia Freire Machado, Adilbênia Machado, sou filósofa, mestra e doutora em educação. Tenho pesquisado filosofia africana há uns 15, 16 anos já tem bastante tempo, desde o período da minha graduação, que eu fiz na Universidade Estadual do Ceará, né? E, inclusive, eu fui orientanda do professor Emiliano, que criou esse projeto, que é uma possibilidade da gente trocar, conversar, ficar um perto nesse momento tão difícil assim, né? Eu brinco que eu já vivo em quarentena, porque já tem uns meses que eu tenho ficado muito em casa, de ficar 8, 10 dias em casa, sem sair para ir nem na esquina, assim, estudando e tudo mais. Mas estar vivenciando isso diante dessa pandemia tem sido um tanto quanto angustiante, né? O não poder sair de casa, o não poder interagir com as pessoas, tudo isso é muito angustiante. Então, eu acho que esses projetos, né, dessas trocas online são absolutamente significantes assim para esse momento, né? Então, assim, hoje a proposta é falar sobre a filosofia africana, fazendo uma relação com a Lei 10.639, quais são as perspectivas, né, da filosofia africana contemporânea. A minha pesquisa é em torno da filosofia africana contemporânea. No mestrado, eu comecei essa pesquisa na graduação, desenvolvi uma apostila para a gente falar sobre filosofia africana, nas minhas aulas de licenciatura, né? Eu fiz primeiro o bacharelado e depois a licenciatura, e aí depois no mestrado eu fiz uma dissertação onde eu fiz toda essa relação, né? Primeiro eu discuti o que é a Lei 10.639, qual a importância dessa lei para a nossa vida, né? A importância na educação no Brasil. Depois eu falei um pouco sobre metodologias e currículos, né? Porque a gente fala em descolonização do conhecimento, mas é muito importante a gente pensar metodologias outras, pensar a mudança mesmo do currículo. A gente tem um currículo muito eurocentrado, né? É preciso afro-referenciar esse currículo, é preciso criar metodologias, a gente tem que se autorizar a pensar, a criar, a recriar conceitos, a criar metodologias e a mudar, de fato, esse currículo, né? E aí depois, né, de fazer um pouco dessa discussão sobre metodologia, eu falo sobre a filosofia africana, o que eu venho chamando de, seria uma espécie de
guarda-chuva, com historiografia da filosofia africana contemporânea, né? Eu trago um pouco que é o que a gente vai ver hoje, né? A sua origem, quais são as principais correntes, os principais autores. Hoje eu vou falar um pouco disso, né? Dos principais autores, mas eu não vou falar sobre eles, né? Eu até recomendo que vocês vejam os meus textos e tudo mais, porque lá eu falo um pouco sobre esses autores, tendo um pouco da biografia deles, de onde eles são, enfim, um pouco das suas pesquisas e tudo mais. Eu concluí o texto falando sobre as filosofias da ancestralidade e do encantamento, né, mediando essa formação para o ensino de cultura africana e afro-brasileira, para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de filosofia africana, e enfim. Ah, sim, eu acabei de ver aqui, né, sobre a internet que algumas pessoas não estão conseguindo ver. Mas enfim, eu vou seguir aqui. Tudo isso tá nesse livro aqui, que eu costumo, na filosofia africana, para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, ancestralidade e encantamento como inspirações formativas para o ensino das africanidades. Esse livro é o resultado da minha dissertação de mestrado, e eu lancei ele ano passado na Bienal do Livro aqui em Fortaleza, em agosto. Em setembro concluí o meu doutorado, onde eu já falo de filosofia africana, discutindo ainda a metodologia, esse currículo, mas eu falo de filosofia africana desde os saberes ancestrais femininos, né, e já tem algumas publicações aí. Bom, então, depois dessa breve, talvez não tão breve apresentação, eu vou começar aqui um pouco, voltar para o que eu organizei aqui. Eu gosto muito de provérbios, de contos, de mitos, e no geral eu trabalho, inicio sempre com um provérbio, um mito, um conto, e hoje eu trago um provérbio para vocês, um provérbio africano, que eu acho que ele diz muito sobre o que a gente está vivendo na atualidade, né? Ele diz: quando não souberes para onde ir, saibas pelo menos de onde tu vens. E eu fico pensando sempre que a gente está vivendo um momento tão difícil de desencantamento do mundo, né? Políticas ainda totalmente voltada para uma necropolítica mesmo, né? A gente no Brasil está passando por um momento surreal, esse presidente que nós temos aí. E então é importante a gente pensar de onde a gente veio, né? Quais são as nossas raízes, qual é o nosso pertencimento, a gente não nos perder de vista daquilo que nos permite ser quem somos, né? E esse ditado, esse provérbio, ele também tem tudo a ver com um símbolo, é um símbolo africano, né, dos povos acãs, que é o Sankofa, né, que ele diz muito isso, que não é tabu a gente voltar para trás e recuperar aquilo que a gente perdeu, ou seja, não é tabu a gente retornar e para as nossas raízes, a gente está sempre aprendendo com o passado. Bom, dando início já com o nosso provérbio, vamos falar um pouco sobre a Lei 10.639. Essa lei, ela muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E ela torna obrigatória o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Ela é da data de 2003, né? Quando ela finalmente é assinada. Então, ela é resultado de uma luta de décadas, né? De décadas. Eu acho que se a gente estudar um pouco da história do Brasil, aquilo que a gente não aprende nas escolas, né? O que a gente não lê nas nossas escolas e na academia também, a gente vai entender que essa mobilização dos movimentos negros, ela existe desde sempre, né? Os povos africanos que foram escravizados no Brasil sempre reivindicaram a sua libertação, sempre estiveram nessa perspectiva
de lutar por sua liberdade e seus direitos, né? E então essa lei, ela é resultado de décadas de mobilizações sociais, de ações políticas, negociações e estratégias dos diversos movimentos negros que temos no nosso país, né, intelectuais envolvidos na busca de uma política antirracista, inclusiva e que possa transformar a realidade, não apenas do povo negro, mas especialmente do povo negro. Só um parêntese, em 2008, a 10.639, ela foi atualizada para 11.645, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e indígena. Eu não consigo pensar a realidade do Brasil, né, na sua perspectiva social, cultural, né, o pensamento social brasileiro, fora, desraigado do pensamento africano e indígena, né, dessa ancestralidade africana e indígena, da cultura africana e indígena. Entretanto, nas minhas pesquisas, eu de fato eu tenho trabalhado com o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E aí, a gente teve como relatora, né, das diretrizes a Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, professora aposentada da UFSCar, se eu não me engano. Ai, gente, tem algumas pessoas falando que o vídeo não tá rolando, mas enfim. E, e a Petronilha tem uma grande trajetória, né, dentro das pesquisas, dessa militância para afro-referenciar o conhecimento, né, os currículos e tudo mais. Então, o parecer, ele torna obrigatório, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos oficiais e particulares, não apenas o ensino fundamental e médio, né, muitas vezes quer dizer que apenas o ensino fundamental e médio, mas também na educação infantil e superior, né. E o que a gente vê é que já são mais de 15 anos de lei e a gente ainda vive uma busca contínua, né, para tentar implementar a lei, né, para tentar implementar a lei. A gente tem muitos cursos universitários ainda que não implementam a lei, que não tem essa discussão sobre filosofia africana, história africana, geografia, literatura. Muitas vezes fazem coisas pontuais, né? Um dos objetivos da lei é que ela seja transversal, né, ao currículo, ao conhecimento, que ela não esteja pontuada em datas específicas, em momentos específicos, como, por exemplo, novembro, né? Então, é a obrigatoriedade do ensino, tanto na educação fundamental, né, no ensino básico, como na educação infantil e superior. Seus objetivos. A valorização e o reconhecimento da nossa diversidade cultural, né, da formação da sociedade brasileira como diversa, né, o encontro de culturas indígenas, africanas e europeias, né, então são todas, não apenas a cultura europeia, ela tem uma grande contribuição na constituição sociocultural do nosso país, mas também na valorização, ou nas culturas indígenas e africanas. Ela é uma política curricular, né, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira. Ela tem o intuito de combater o racismo, as discriminações e preconceitos que perpassam o nosso cotidiano e muito dentro dos espaços escolares e acadêmicos, infelizmente. Não é apenas uma questão de conhecermos uma questão, a história africana antes, durante e depois da colonização, mas conhecer como que esse pensamento africano contribuiu no pensamento social brasileiro, né? Então é uma questão de sensibilidade, de respeito, de reconhecimento daquilo que o pensamento ocidental colocou como outro, né? Que por tanto tempo foi negado, negativizado, teve a sua humanidade negada, né? A gente pode pensar, por exemplo, que o Hegel, que é considerado um cânone da filosofia, ele falava que os povos africanos eram como se fosse um papel em branco
que se poderia chegar lá e escrever o que quisesse, que essas pessoas, que os povos africanos não tinham capacidade de racionalizarem as coisas, de pensar racionalmente, então animalizavam os povos africanos, né, dizia que os índios poderiam ser domesticados. Então, essa tentativa de dizer, olha, está errado, né, não é assim. E esse retorno para a nossa humanidade mesmo. Então, eu falo que muito educar para a sensibilidade, uma ação para a sensibilidade. A gente tem que aprender a nos conhecer, a nos sentir, né, a nos perceber, a conhecer as nossas histórias, né, conhecer as histórias dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, sentir as outras pessoas, né, então é o educar para a sensibilidade, né, uma formação voltada para a sensibilidade, para uma relação que seja mais horizontal e pautada no diálogo e no respeito e no respeito e no desejo pelas outras pessoas, no sentido do compreender, do aprender, aprender com a diversidade. Ela não está voltado, né, apenas para as diretrizes, não se volta apenas para administradores e os mantenedores da escola, os professores, mas para todas as pessoas que estão imbuídas nessa mudança da educação, né? E dentro do espaço escolar acadêmico, ela se volta para as pessoas que estão implicadas na elaboração e execução, avaliação de programas de interesses da educação, dos planos institucionais, pedagógicos, né, aos professores, diretores, às famílias dos estudantes, das estudantes, aos estudantes, enfim, a todas as pessoas que estão no âmbito escolar e acadêmico, desde o porteiro, a cozinheira e tudo mais. Então, ela não está voltada apenas para um público, ou que seja destinada apenas para o professor falar sobre ensino, história e cultura africana e afro-brasileira. É um projeto de formação, né, para a transformação da sociedade. Então, ela está muito imbuída em contribuir na formação para as relações étnico-raciais, no reconhecimento e valorização da história e cultura africana e afro-brasileira, a diversidade da nossa nação e ao igual direito à educação de qualidade, né, uma formação para a cidadania. Pensando numa sociedade mais justa e democrática. Muito se fala contra as leis de cotas, né? E a gente mal escuta falar sobre isso, mas as primeiras leis de cotas eram para os povos brancos, eram para os filhos de fazendeiros, era para quem tinha dinheiro, né? E não para as pessoas pobres. Acho que o grande problema hoje em dia, né, das cotas, essa crítica às cotas, é porque ela é voltada para a população negra, né, para a população que sempre teve menos direito. Quando os povos africanos deixaram de ser escravizados, eles foram jogados à margem, eles foram jogados nas comunidades, eles foram jogados ao relento, né? Eles não tinham não tinha políticas de moradia, de trabalho, de estudo. Durante muito tempo, os povos africanos escravizados eram proibidos de estudar, e depois também, então, existem diversas leis de proibição para a existência do povo negro, né? E a gente pode falar do próprio ato de estudar, a gente pode falar da capoeira, a gente pode falar até mesmo do exercício, né, de poder vivenciar a sua espiritualidade. E aí a gente não aprende uma série de coisas na escola, que eu tenho até uma parte do livro, né, que eu não estou olhando para a minha imagem da câmera, eu estou olhando para o meu roteiro, né. A gente aprende na escola, não aprende na escola, na verdade é uma grande angústia que eu tinha na escola, é que falavam dos povos escravizados e um cafezinho. Se falava dos povos escravizados, mas esses povos não tinham história, né? Isso sempre me agoniou muito, muito. E eu lembro que chegar, cursar filosofia, era um sonho,
Eu achava que a filosofia realmente era um espaço de libertação, de emancipação, mas quando eu cheguei no curso de filosofia, foi uma grande decepção, porque não se falava de filosofia africana, de filosofia latino-americana, e tudo isso me angustiava muito, assim. Filosofia começou a ser um espaço onde eu não me reconhecia como mulher, como negra. Então, tudo isso para mim era muito angustiante. E aí, lembra, o processo na escola continua, né, que eu vivenciava. Então, a gente não aprende na escola que sobre as pirâmides do Egito antigo, né, que foram vários séculos para construir tais pirâmides. Até hoje existe diversas pesquisas para entender como que elas foram construídas, né, de tão maravilhosas que elas são. E, enfim, a gente não aprende que o calendário do Egito antigo ele era mais exato do que o moderno, por exemplo. A gente se diz que em África não tinha conhecimento, eram pessoas incapazes, né, os povos africanos eram incapazes de racionalizar o que eles vivenciavam, as suas experiências, porque não tinha escrita, mas os hieroglifos egípcios e seus antecedentes são as primeiras formas de escritas africanas, né? Então, assim, a escrita também tem origem em África. Só que a gente tem a questão da oralidade, da força vital que está na palavra dita, falada, ela é muito importante para nós até hoje, né? É mais importante do que um texto escrito. Obviamente que na atualidade a gente tem que escrever, né, sobre a nossa história, sobre os nossos conhecimentos. Tem até um ditado que diz, né, enquanto os caçadores contarem as histórias, os leões serão sempre os vencidos, né? Então a mãe Estela de Oxóssi, ela falava, existe toda a força vital da palavra falada, entretanto a gente tem que falar sobre, a gente tem que escrever as nossas histórias para que elas deixem de ser contadas pelo vencedor, né? Então a gente também não aprende que a matemática ela já existia de uma forma avançada 13 séculos antes de Euclides, que é considerado como o pai da matemática, né? Existiam já técnicas sofisticadas de geometria, matemática, engenharia no continente africano antes da colonização, né? 2,5 milênios antes do grego Hipócrates ser considerado fundador da medicina, Imhotep e Atótis já eram já tinham diversos fundamentos da medicina. Então a gente não vê isso, eu nunca escutei isso na escola e nem na minha vida acadêmica, né? Eu comecei a escutar a partir do momento que eu comecei a pesquisar e ir atrás de pessoas que falavam sobre a cultura africana, a história africana, né? Então, as primeiras universidades, elas são africanas, né? Ali em Timbuktu, que no Mali, que era o antigo Império Songhai, né? Enfim, há todo o cabedal de conhecimento, de reflexões diversas de uma sofisticada tecnologia da agricultura, da criação de gado, sabe? E de diversas ciências antes da hegemonia da Grécia, né? Então é importante a gente aprender sobre isso. E os povos africanos, grande parte das pessoas africanas escravizadas que vieram para o Brasil tinham diversos tipos de conhecimento, como da escrita, da agricultura, engenharia, né? São diversos saberes que trouxeram para o Brasil, né? Bom, e aí como que entra pensar a filosofia nisso? Quando a gente fala do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente está falando de uma lei que está voltada para todas as áreas do conhecimento, como eu disse anteriormente. E aí no curso de filosofia eu comecei a pensar como será a filosofia em África, né? Eu nunca pensei se existia filosofia em África. Essa até é uma pergunta que eu escuto bastante, que eu já escutei bastante, hoje menos. E o que me dá hoje que a maior parte das pessoas que perguntam se existe filosofia africana são professores e professores universitários. Então, enfim,
Eu Vamos pensar agora a filosofia e entrar na filosofia africana, né? Eu penso que a filosofia como um lugar de pensar, refletir, questionar sobre as nossas experiências, né? Os nossos saberes, os nossos valores, né? De uma perspectiva ética, estética do que nós pensamos do mundo, da nossa existência, né? Do nosso estar no mundo, né? Então é um espaço de construir epistemologias que são oriundas de diversas culturas, diversas experiências. Então a gente pensa uma pluriversalidade, uma diversidade, né? Então são diálogos formativos que têm origem tanto em textos escritos como na oralidade. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma amiga filósofa, ela é lá da UNB, que é a Aline Matos, que ela traz uma perspectiva que eu acho muito interessante, assim, né? Ela diz que a filosofia, ela é um solo reflexivo que nos coloca num estado de inquietude, né? De nos questionar o tempo inteiro. E que proporciona esse um confronto conosco mesmo, e com o outro, né? Buscando essa realização plena do humano. A gente está falando do ser humano. Então, é importante a gente pensar que esse estado de inquietude, essas reflexões, não cabe somente a nos colocar nesse lugar, mas a gente também tem que questionar a própria filosofia, a própria construção da filosofia, né? Então, a gente tem que confrontar a produção de conhecimento filosófico, né, o seu currículo, o ensino da filosofia, como é isso? Então, eu penso que quando a gente coloca essa filosofia ocidental em xeque, a gente questiona essa filosofia que está aí perpassando milênios e se colocando como superior e universal, única, inclusive, a gente está colocando em xeque também o colonialismo, o racismo, essa negação do outro, né, colocando em xeque, inclusive, o machismo. E aí eu quero dialogar com a Oronkei Ovemika, uma pensadora nigeriana, né, que ela disse que, e aqui a gente poderia também conversar com a Grada Quilombo, tem até um livro, esse livro da Grada Quilomba, ela faz essa discussão, ela faz uma discussão muito interessante também sobre essa questão da linguagem, porque a nossa linguagem é muito colonial, a nossa linguagem é muito colonizadora, então é preciso, né, a gente pensar também na descolonização da linguagem, inclusive da linguagem escrita, da linguagem falada, né, da linguagem do nosso próprio corpo, né. Pensar a filosofia africana, a filosofia afro-brasileira, a filosofia da ancestralidade, uma filosofia indígena, que são filosofias africanas, filosofias indígenas, filosofias da ancestralidade, é pensar um corpo vivo, né? É pensar o conhecimento, um conhecimento que está vivo, um conhecimento que só existe em movimento, né? Que é fruto das nossas experiências, das nossas reflexões contínuas, do nosso cotidiano, e que tem esse corpo aqui, o nosso corpo como produtor de conhecimento, nosso corpo é vivo. Inclusive, nosso corpo é sagrado. Inclusive, nós também somos ancestrais, né? Então, a filosofia africana, ela me encanta porque ela me coloca em outra posição diante do mundo, né? De potencializar a minha vida, e essa potencialização, ela se dá no encontro com as outras pessoas. Então, eu entendo que eu só existo em relação. E aí, quando é relação com as outras pessoas, são as outras pessoas né, é o outro, né, esse outro que me permite ser, que me permite existir. Inclusive o outro que é a própria natureza. A gente não existe sem a natureza, né? A gente não existe sem a natureza. Então, a gente está vivenciando que o pensamento ocidental sempre na negação do outro indivíduo, na destruição da natureza em nome de um capitalismo que não tem a vida como fonte, né, de inspiração e nem fonte para manter, né, o próprio capitalismo, assim, por isso que é tudo tão destruidor e tal. Então a Eruque, ela chama, né, a atenção que uma das características da chamada era moderna é essa hegemonia cultural euro-americana em todo o mundo, né? E isso é muito profundo na produção de conhecimento, né? E aí ela fala que os interesses, as preocupações, né, os preconceitos, os tipos de instituições sociais desses povos, do povo euro-americano, né, ele domina a nossa escrita, a escrita da nossa história,
e aí é onde acontece a racialização do conhecimento, porque geralmente é o quê? É o homem branco que está contando essa história, né? Que está fazendo essa filosofia e tudo mais. A gente não aprende na escola, por exemplo, que Platão, Aristóteles e companhia, essas pessoas iam para um lugarzinho no Egito chamado a Escola do Templo da Vida. Era uma escola onde eles aprendiam sobre filosofia, né? E o Egito não é branco, o Egito é negro, né? Tanto que aqui no Brasil, eu acho que a gente pode dizer que tem três movimentos da filosofia africana. A galera do Rio, basicamente, orientada pelo professor Renato Nogueira, que trabalha com afroperspectivismo, né, e ele faz essa pesquisa da filosofia africana antiga, que seria o Kemética, né, o Egito Antigo, Kemet, e eu aqui no Ceará, o pessoal do Ceará, Bahia, e acho que Brasília ali, talvez Curitiba, não sei, que faz essa relação da filosofia africana contemporânea com a ancestralidade, nessa relação com a ancestralidade, e o pessoal que também tá numa perspectiva da filosofia africana dentro de uma perspectiva política, né, e aí fazendo um pouco mais de pesquisa em relação à necropolítica, né, as políticas de existência, de descolonização e tudo mais. E, enfim, e aí vem o interesse, né, de desracializar o conhecimento. E aí ela também chama, a Yoronke Ovemi, voltando, né, para Yoronke, ela também chama a atenção do privilégio do gênero masculino, né. Então, é preciso a gente... É bizarro. Um exemplo simples. A gente escreve filósofa, em qualquer lugar vai aparecer como se a palavra estivesse errada. Isso é bizarro, gente. São coisas muito simples, né? Deixar de usar o homem para dizer do ser humano e usar o ser humano, a pessoa, sabe? Inclusive pensar filosofia africana, trabalhar com a filosofia africana é repensar os conceitos. Então a gente trabalha com a ideia da noção de pessoa, que não sou um indivíduo, porque eu não existo sozinho, mas eu sou em relação com a comunidade. Aí a gente pode dialogar com Wanda Machado, com a Somofu Somé, da Burkina Faso, enfim, a gente pode pensar com uma galera, né? O Renato Nogueira, seguindo o que a Yoronke fala dessa hegemonia cultural euro-americana no mundo, ele diz que, ele chama atenção, né, que o conhecimento ele é um elemento chave na disputa, né, da manutenção dessa hegemonia. Então, quanto mais a gente propaga e continua nesse discurso filosófico ocidental, né, tendo essa filosofia como régua privilegiada do pensamento, a gente está instituindo uma desigualdade epistemológica, né? Então a gente não está querendo, olha, a filosofia ocidental tem que sair do centro e agora é a filosofia africana ou filosofia indígena. Não, a gente não está querendo fazer o mesmo movimento, né? A gente quer dizer, olha, nós somos o centro, mas não que vocês sejam a periferia, mas nós somos o centro porque a gente quer pensar, a gente quer filosofar, a gente quer produzir conhecimento a partir das nossas histórias, a partir dos nossos saberes, a partir das nossas referências. Então é um pensamento afro-referenciado porque é desse lugar que eu parto, né? Desse lugar que parte a minha existência. E aí o Renato também traz algo que eu acho muito interessante. Essas discussões do Renato estão aqui. A gente pode ler, por exemplo, nesse livrinho, né? Esse livro, inclusive, ele tem em PDF, então vocês podem encontrar aí em PDF. Algumas dessas discussões sobre currículo, ensino da Lei 10.639, a gente também encontra nesse livro do Tiago Dantas. Também tem em PDF, e o Tiago Dantas, ele concluiu o doutorado em filosofia, estudando filosofia africana, ano passado. Ele é o primeiro filósofo com doutorado no Brasil, a defender uma tese sobre filosofia africana. Eles são meus amigos, gente, eu sou muito privilegiada, estou falando de uma galera que são pessoas que eu posso dizer que são meus amigos, assim. Então, o Renato, ele traz uma ideia muito interessante, que é a perspectiva da gente pensar
a pluriversalidade, o pluriverso, né? Porque tem um alcance muito maior do que o universo e universalidade, né? A pluriversalidade é um modelo aberto para a diversidade e que ele inclui a pluriversalidade é um modelo aberto e inclui a universalidade, né? Ela não está negando, mas está incluindo, né? Então essa pluriversalidade ela é tecida pela inclusão. O que é a filosofia africana, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, senão essa busca por essa inclusão, né? Além de tantas outras coisas, né? Então é um convite a pensar desde a inclusão, né? Isso e aquilo, entender que existem diversos sistemas, né, de pensamento, então são sistemas policêntricos, né, que o Renato chama atenção para isso, e que estão nesse diálogo, né, uma construção dialógica. E aí o Anderson Flor, que é da UNB de Brasília, né, meu amigo também, meu orientador do doutorado, ele diz que essa ideia da superioridade intelectual europeia, ela acaba por enfraquecendo a criatividade filosófica vinda de outras experiências, né, de outros lugares que não aparecem como nucleares nessa produção de conhecimento, na produção da filosofia. Então, quando a gente traz outras filosofias, a gente está saindo da invisibilidade, proporcionando que se conheça uma rica e diversa, multifacetada produção filosófica, né? Então ele diz que uma filosofia descolonizada ela está comprometida em pensar não apenas o local, mas desde o local. E aí a gente teria as filosofias produzidas na Europa, nos Estados Unidos, como algumas entre outras formas de produzir filosofia e não como a única, aquela que dá a régua para a gente pensar, né? E o José Castiano, que é um filósofo de Moçambique, ele diz que o conhecimento ele não se constrói no custo individual, né, na individualidade, mas em diálogo com os outros, mesmo que a gente esteja sozinho, né, num canto, conversando. Eu até conversei muito com ele sobre isso, já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, mas que ele chama muita atenção. A gente pensa que até a nossa produção ela solo, mas ela nunca é. Nossos ancestrais estão com a gente, né? Então, tipo, na minha tese eu não consegui escrever eu, né? Nesse livro eu escrevo eu, porque eu digo que a responsabilidade da escrita é só minha, mas na construção da minha tese eu não consegui escrever eu. Eu falei um nós, mas um nós que não me exclui, é um nós que sou eu e a minha ancestralidade que permite, né, esse diálogo. E o Cassiano tem eu não tinha separado, eu lembrei agora, mas o Cassiano tem esse livro interessantíssimos, referenciais da filosofia africana em busca da intersubjetivação. Esse livro tem em PDF. O José Castiano é um filósofo de Moçambique que tem muito um trabalho em torno da filosofia africana contemporânea, nessa relação de pensar, de repensar currículos, né, outros currículos, ele juntamente com Severino Manguenha, que eu também tive o prazer de conviver, minimamente de conversar, eles estão mudando a estrutura curricular de Moçambique, né, pensando essa filosofia africana. Tem até esse livro deles dois, também muito interessante. Esse livro não tem PDF, mas ele é muito interessante, né? A gente está um pensamento engajado e ele faz essa relação da educação e com a cultura desde uma perspectiva política, assim. E aí o Cassiano está falando isso, né? Que a filosofia é esse debate intersubjetivo na base tanto de textos escritos como orais. Eu até peguei um livrinho dele aqui, isso aqui ele me deu, mas que a gente vai falar um pouco da filosofia da sagacidade, e é basicamente isso, né, essa filosofia africana desde a oralidade, o que ele fala desse livro. E aí eu queria trazer uma mulher que eu acho incrível, eu acho uma pensadora incrível, e ela é a primeira mulher a escrever um romance em Moçambique, que é a Paulina Chiziane. Eu sou muito, muito alimentada pela literatura africana e afro-brasileira.
E então eu leio muito a literatura africana, afro-brasileira, para pensar, para produzir, enfim. E aí ela tem uma entrevista dela muito bacana, onde ela traz 4 pontos que eu acho fundamentais para a gente pensar. Ela diz: não haverá filosofia em África a partir de um livro da Europa. Então a gente tem que aprender a estudar desde as nossas próprias referências. Né? A gente tem que aprender a estudar. O conceito de escrevivência de Conceição Evaristo, que eu tenho dito que é um dos conceitos filosóficos mais potentes da atualidade. Escrevivência, nada nasce imune àquilo que eu sou, às minhas vivências, às minhas experiências, ou seja, a nossa história, o nosso pertencimento. Então a gente tem que pensar, criar essa filosofia africana aqui no Brasil, né, que seria uma filosofia africano-brasileira, ou enfim, essa filosofia desde as nossas próprias produções, né? E é por isso que eu acho que é importante a gente pensar outros currículos, a gente pensar outras metodologias, que são formas outras de escrita, né, do modo de pensar. E aí ela chama atenção, ela diz uma parte que ela também foi colonizada e que o processo de descolonização ele é um processo às vezes doloroso, né? É um processo doloroso. E, e aí eu penso assim, muitas vezes eu pensei, e às vezes eu penso em parar de estudar filosofia africana, porque às vezes é muito doloroso, porque eu estou falando de mim, eu estou falando do meu povo, eu estou falando da minha ancestralidade. E é doloroso estudar algumas coisas, e é doloroso ler algumas coisas, e é doloroso saber da história que a gente viveu, que os nossos ancestrais, as nossas ancestrais viveram, né? Uma necropolítica que ainda está no nosso cotidiano, né? E aí ela chama atenção para que também é impossível pensar uma identidade africana, um pertencimento africano, sem pensar a espiritualidade africana. É impossível a gente estudar a filosofia africana sem pensar uma ancestralidade. E pensar a ancestralidade é pensar o nosso estar no mundo. E pensar o nosso estar no mundo, se implicar, se encantar com esse estar no mundo, é uma relação de espiritualidade, né, de potencialização da vida, né, de entender o que eu vim aqui, qual a minha, como que eu devo respeitar a minha ancestralidade, como que eu devo estabelecer essa relação com a minha ancestralidade, né, com a minha espiritualidade, a minha relação com o mundo, a minha relação com a natureza, né, então um processo de transformação de nós mesmos, sabe? E aí ela chama atenção o último ponto, que a intelectualidade africana começa na esteira, que é o que eu tava, o primeiro ponto, né? Não haverá filosofia africana a partir de um livro da Europa. A esteira é essa escuta, e aí passa por uma escuta de si, a gente tem que aprender a se ouvir, né? E nos ouvir é ouvir a nossa ancestralidade também. Existe uma galera que nos permitiu estar aqui, né? Nossos passos vêm de longe. Então, a gente tem que voltar para a nossa esteira, a gente tem que pensar no nosso pertencimento, a gente tem que pensar na nossa história de onde a gente veio, né? Enfim, e aí vamos entrar aqui, o Eduardo Oliveira, né, que é da Universidade Federal da Bahia, meu orientador no mestrado, a gente trabalhou 5 anos lá na UFBA, ele é autor de alguns livros, mas tem um livro que é fonte de inspiração e de construção e um dos primeiros, né, a falar dessa filosofia africana no Brasil e que fala dessa filosofia da ancestralidade, que é esse livro aqui. Ele não tem PDF, mas esse livro ele é oriundo da tese de Eduardo Oliveira e ele existe a tese em PDF, né? Então vocês podem dar uma olhada na tese aí na internet. Então ele diz que é do encantamento, dessa implicação com a vida, ou seja, dessa escuta na esteira, sabe, que nasce a filosofia africana, né? Que nasce a filosofia africana, que é uma filosofia tradicional, porque a gente volta para a tradição, mas entendendo que a tradição ela sempre traz novidade, que a gente sempre aprende com os mais velhos, com as histórias antigas. Eu tive a oportunidade de conviver com meus avós, ainda tenho 2 avós, avó Antônia e avó Mariá, os avós maternos, mas eu conheci bisavós, enfim, os pais do meu pai morreram já com mais de 90 anos, chegando quase nos 100,
E eu adorava ouvir sempre as mesmas histórias. E elas sempre me ensinavam coisas diferentes. Ou seja, há sempre algo novo para a gente aprender. Então, a tradição, ela está se renovando, ela sempre traz novidade. Até porque, como eu disse, o conhecimento ele não é estático, né? Ele é como a vida, ele precisa estar se movimentando, é como o nosso sangue, é como a água, né? Então, a sabedoria dos antigos é uma sabedoria atualizada. Então, essa filosofia africana, ela nasce do encantamento, ela encara a diferença como atitude, ela está aberta para os sentidos, né, as percepções, a diversidade, a alteridade. A Yoronkei Ovemi, ela fala, a gente tem que sair desse lugar de pensar uma cosmovisão para pensar as cosmopercepções, né, as cosmosensações. Existem formas diversas da gente perceber o mundo, da gente sentir, da gente conhecer, da gente aprender, não está pautada apenas naquilo que eu vejo, mas muito no que eu sinto, de como eu percebo. E esse encantamento, como eu disse antes, ele é oriundo da ancestralidade, né? Não existe o encantamento sem esse reconhecimento da nossa ancestralidade. E ele que nos produz em nós o sentido da vida, né? Ele tem um propósito, né? E ele está sempre pautado pela ética, a ética do bem viver, né? Uma ética comunitária e que está nos impelindo o tempo inteiro a questionar as nossas ações, a nos questionar diante do mundo, para a gente se questionar o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu propósito nesse lugar. E aí se diz que a filosofia africana contemporânea, gente, eu vou passar muito do tempo, né? Eu estou olhando aqui já tem um pouco mais de 1 hora, mas enfim. Se tiver que acabar, Emiliana, aí você me avisa. A filosofia contemporânea se diz, né, que ela tem origem, basicamente, na década de 40. Filosofia contemporânea em África, né? E alguns autores dizem que o início dela basicamente com a entrada como disciplina, eu não gosto dessa palavra disciplina, acadêmica nas universidades em África. E aí eu lembro que uma vez o professor Cassiano, numa palestra aqui no Memórias de Baobá, aqui em Fortaleza, ele falou uma história de Henry Odera Oruka, que é um queniano que criou as correntes da filosofia africana com as quais eu trabalho, que eu vou falar aqui rapidamente. E aí ele disse que o Oruka teve uma formação europeia, né? E aí quando ele voltou para o Quênia e para dar aula na universidade, ele chegou um momento que ele começou a ser questionado pelos seus estudantes que ele era um homem africano e eles achavam que no momento que ele chegava lá no Quênia, na Universidade do Quênia, para dar aula, ele iria falar sobre filosofia africana, mas ele estava fazendo o que os outros professores que nos brancos estavam fazendo, que era dando aula sobre o pensamento ocidental, a filosofia ocidental. Então ele também começou a se questionar e a perceber que, aí ele passou por diversos países africanos, e a perceber que, em grande parte, dentro dos departamentos de filosofia, os professores eram homens, brancos, e os livros eram basicamente livros da filosofia ocidental. Então aquilo começou a incomodar e ele teve como essa missão de vamos pensar e falar de filosofia africana aqui. E é por isso que ele também tem essa preocupação de pensar as correntes, né, que até para mim é uma questão metodológica para a gente entender um pouco o caminho dessa filosofia africana contemporânea. E aí o Tempels, Plácido Tempels, ele é autor de um livrinho chamado Filosofia Banto. Esse livro ele é de 1945 e se diz que, muitos dizem, que o início dessa filosofia africana contemporânea tem início com esse livrinho. Por quê? Se dizia que os povos africanos eram incapazes de filosofar, de racionalizar, certo? E aí é interessante que vem um padre belga e escreve um livro chamado Filosofia Banto, a filosofia dos povos bantus, que eram povos da África subsaariana, né, da África predominantemente negra, e muitos dos povos escravizados que vieram para o Brasil eram bantus. E aí,
Como assim? Não existe filosofia em África e existe um padre em 945 falando de uma filosofia banto? Então, ele escreveu esse livro com o objetivo de fazê-lo como um manual para facilitar a colonização, né? Então, ele queria que os colonizadores entendessem um modo de pensar o mundo, as crenças, as singularidades das culturas dos povos bantus, né? E com um projeto de civilização, né? Para facilitar os missionários na civilização, né? O êxito em suas ações para introjetar o que seria a fé e a razão nesses povos, né? Só que aí foi um tiro que saiu pela culatra, como se diz, né? Ele provou que existia filosofia em África, né, a existência de uma ontologia, de uma ética, de modelos políticos, econômicos e sociais, né, uma tradição enraizada e comprometida com os valores humanos, com a formação humana, com a transformação humana desses povos. A gente tem esses pontos, né? A entrada. Eu estou recebendo várias perguntas, eu vou tentar responder no final, e vocês podem me mandar depois uma mensagem no inbox que eu respondo, enfim, ou nos comentários, eu posso fazer isso depois. Ok. Então eu vou correr aqui, né? E aí, ela entra com esse campo de investigação, no esforço de pensadores africanos de combater também a exploração política, econômica, né, de questionar as identidades que foram impostas no período da colonização, e tem a cultura como um grande eixo, né, esse processo de entender que os conhecimentos são interligados, que nós estamos o tempo inteiro interligados, a importância da circularidade, né, a importância de valorizar os nossos saberes, as nossas vivências, as nossas experiências, né? A relação do local com o global, não é do global para o local, mas do local para o global, né? E as sabedorias do nosso cotidiano. E aí o Eduardo, estou correndo aqui, gente. O Eduardo Oliveira, ele diz que essa filosofia africana, ela tem 4 conceitos fundamentais, que eles se imbricam, né? Eles não existem separados um do outro, está sempre nesse processo circular, como uma teia de aranha, que é até o símbolo de Anansi, enfim, é uma teia que eu até uso no livro. Ah, tá aqui, ó, essa teia de Anansi, né, que é um conto africano, um símbolo africano, que ele diz que o conhecimento só se for compartilhado, né, e que todos nós temos algo para ensinar, algo para aprender, então a gente está aprendendo e ensinando o tempo inteiro, e aí, então, tudo é uma teia, né, tudo é construído como uma teia, nós somos parte de uma teia, né, a gente está no mundo, e é uma teia. Então, ele diz que são os princípios, são 4 princípios: ancestralidade, diversidade, integração e tradição. E a ancestralidade é como se ela fosse a grande articuladora, né? E ela tem uma ética como fundamental nessa articulação, né? Ela é a fonte dos elementos fundamentais da tradição africana. E aí, quando a gente pensa a filosofia da ancestralidade, antes, né, no Brasil, ela explicava muito, estava muito voltada para as questões de terreiro, né, candomblé, e depois umbanda, e depois a ancestralidade passou a explicar todos esses processos de formação, né, dos elementos fundamentais da tradição africana. E aí a gente fala que ela saiu o Eduardo fala no livro dele, Ancestralidade na Encruzilhada, está aqui também, que ela saiu desse lugar do terreiro para atuar em todos os campos do conhecimento, né? Por isso que ele fala a filosofia da ancestralidade, ela que é a grande articuladora. Ao mesmo tempo que ela é a grande articuladora, ela também está numa relação de entender a diversidade, né? De valorizar as singularidades, mas à medida que ela está respeitando toda uma diversidade étnica, cultural, social e política, né? A gente fala de um de países, de culturas diversas, que viveu uma travessia para diversos países, né, em função da colonização. Então, ela está sempre preservando essa valorização da diversidade, mas sem perder de vista a integração, né, que a integração a gente fala que tem a inclusão como um grande guia,
né? E aí ela não deixa a singularidade se perder, assim como não deixa a diversidade se perder. Por sua vez, a tradição, ela sustenta tudo isso, né? Ela é dinâmica, como eu já disse, e ela se molda aos tempos. E aí, quais são as correntes? Existem 6, 7 correntes e elas estão em desenvolvimento, né? Principalmente as últimas que eu vou falar. Então, temos a etnofilosofia, a filosofia da sagacidade, a filosofia das pessoas sábias, a filosofia política, a filosofia nacionalista ideológica, a filosofia profissional, e aí a literária, artística, ou poética, como eu gosto de chamar, a hermenêutica, e aí tem uma última, né, que eu ainda não sei qual é exatamente o nome dela, mas que está voltada para pensar as mulheres que estão pensando a filosofia africana. Então, não sei se seria feminista, porque existe toda uma questão, né, de pensar o feminismo negro também em África e vem um mulherismo africano. Então, eu, Adilbênia, tenho procurado pensar desde uma perspectiva de uma corrente feminina, né? E aí há toda uma discussão em torno disso que eu fiz na minha tese. Falando rapidamente das correntes, a etnofilosofia ela tem como tema fundamental a relação da filosofia com a cultura. Então, para essas pessoas, para os autores dessas correntes, né, os filósofos dessa corrente, ela diz que a filosofia ela só é possível por meio da sabedoria coletiva de grupos étnicos. E aí existe uma série de discussões e críticas à etnofilosofia que diz que não é uma filosofia, né, mas que é uma pesquisa, um trabalho etnológico, é mais antropologia do que filosofia. E aí nessa corrente a gente encontra o Plácido de Tempels, né, com a filosofia Banto, Ronton de Gi, Senghor e outros autores. A filosofia da sagacidade, ou a filosofia das pessoas sábias, ela está baseada na sabedoria e nas tradições dos povos, sendo que se reconhece uma pessoa que é compreendida, reconhecida dentro das comunidades como a sábia da comunidade, né? E aí seria o pensamento dessa pessoa, né? E aí, no caso, nós, filósofos profissionais, a gente acaba transcrevendo, traduzindo, enfim, falando do que é essa filosofia, do que a filosofia desses sábios. É o que o Cassiano faz nesse livro, né? Entrevista com Viegas. Viegas é considerado o sábio de uma comunidade em Moçambique, e aí o Cassiano faz toda uma entrevista com ele e está falando dessa filosofia africana da sagacidade. E aí eu coloquei como os dois grandes representantes o Oruca, queniano, que criou essas correntes, e o Oruca até tem um texto dele curtinho, mas que ele fala como reconhecer que uma pessoa é. A filosofia nacionalista, ela usa a política, né? Ela tem a política como esse meio para responder os problemas referentes à colonialidade, né? À colonização. Então, tá, como que se deu mesmo, como são esses processos de libertação, de independência. Nas décadas de 60 e 70, a gente tinha muitos países africanos ainda nos processos de libertação. Então, muitos do que a gente diz que seriam filósofos e nacionalistas, estavam, na verdade, nesse processo de libertação de diversos países, né? E fazendo essas reflexões de como produzir desenvolvimento econômico, social, político, né, filosófico, de um novo continente, no sentido de sair desse lugar, de serem colonizados, né? Enfim, conseguindo uma independência. Então, tem muita recusa dos preconceitos ideológicos, né, em torno das culturas africanas, das pessoas africanas que foram muito desvalorizadas durante o processo de colonização, desumanizada, né, e aí vem um processo de valorização, de afirmação da cultura, de afirmação das pessoas. Tem os diversos movimentos, como, por exemplo, o pan-africanista, o movimento da negritude, né, diversos movimentos que estão dentro dessa corrente da filosofia política. E aí tem Leopoldo Senghor, o Nkrumah, Jules Nyerere, o Du Bois, enfim. E a profissional é isso que a gente faz, né? Mas aí tem uma outra discussão, né? Ele diz que inclui aqueles que foram treinados nas universidades ocidentais. Existem muitas pessoas, pesquisadores, filósofos, que dizem que um filósofo africano não necessariamente é aquele que nasceu em África, né?
mas aquele que tem seu pensamento filosófico, sua produção filosófica voltada para as questões de África, da diáspora, da afrodiáspora, porque há muitos filósofos africanos que nasceram em África, mas que não voltam o seu pensamento, a sua filosofia, para pensar a África, a sua diáspora, enfim. Então, muitos desses filósofos profissionais estão dentro do que aqueles que a gente fala que foram treinados dentro das universidades ocidentais, muito que a gente faz, né, dentro da universidade. E também há a rejeição, né, de uma filosofia africana. Aí entra uma discussão que também teve muito no início dessa filosofia africana contemporânea. Por que colocar africana? É uma filosofia africana mesmo? Porque não só uma filosofia, né? Há toda uma questão dentro da construção de particularidades de filosofias, né? E aí o Oruca diz que são esses filósofos profissionais que estão sistematizando, né, o pensamento do que a gente fala de, como eu disse anteriormente, os sábios filosóficos. E aí o Oruca está nessa corrente, Montoni de Gi, Bulaga, enfim. E a literária artística, a gente tem, por exemplo, Soyinka, que é o primeiro homem a ganhar um Nobel de Literatura em África, é um nigeriano, o Chinua Achebe, enfim, que eles usam das suas construções, né, dos seus ensaios, novelas, poesias, para trazer todas as reflexões filosóficas, assim. Eu tive a oportunidade de ouvir o Soyinka e eu fiquei alucinada com a relação que ele fez desde a ancestralidade, dialogando com o Exu, né? Então, a ancestralidade seria o Exu, que faz essa ligação Brasil, África, e como que a cultura africana é predominantemente no Brasil. E a hermenêutica, né, que faz esse trabalho das línguas, análise das línguas, das religiões e dos mitos africanos, buscando conteúdos filosóficos. Tem um dia que eu coloquei o Severino Noguenha, mas eu vou mandar um zap para ele perguntando se ele realmente está nessa corrente, assim, porque ele discute muito política, ele é muito da filosofia política, e vou perguntar a ele. E aí, como eu disse, a feminina, né, que traz esse pensamento filosófico de mulheres africanas, a gente tem pouquíssimo acesso à produção filosófica de mulheres africanas, né, é uma grande dificuldade que a gente tem, e aí eu estou pensando, buscando, aí fica para o pós-doutorado mesmo, né, mas é de pensar como que, porque eu acho que a filosofia africana, a filosofia da ancestralidade afro-brasileira, ela é feminina, mas quem está transmitindo esses saberes, quem em grande parte está publicando, está falando sobre, são os homens, né? Então, é preciso a gente pensar sobre isso. E algumas mulheres que eu li um pouquinho, muito pouco, até chama atenção também para a questão, né, da opressão das mulheres, até da questão de o feminismo não dar conta de pensar as mulheres em África. Inclusive, há uma diversidade de culturas, né? E então a diversidade do feminismo negro, mulherismo africano e tudo mais. Então é isso, já finalizando aqui, né? Ancestralidade é esse reconhecimento, essa relação de pertencimento, de fortalecimento da nossa existência, né? E aí o encantamento por essa ancestralidade, eles nos traz para esse processo de descolonização, de implicação com a vida, de uma relação espiritual com o mundo, ou seja, uma relação implicada, uma relação amorosa, uma relação dialógica, uma relação que eu digo que é da escuta sensível, né? E aí quando a gente pensa essa ancestralidade, essa filosofia africana, para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente está pensando em sair da verticalidade de saberes melhores, ou mais importante, ou mais significante, para pensar a horizontalidade, que é o Anansi, né? O conhecimento só existe se ele for compartilhado, e todos temos sempre alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. E eu digo que é o retorno para a humanidade das pessoas, né? A sensibilidade das pessoas. E aí eu já estou finalizando mesmo, eu quero finalizar com duas coisas. O primeiro é um ditado, um provérbio da mãe Estela de Oxóssi, que eu também acho absolutamente significante para o momento que a gente está vivendo agora, que ela diz que é preciso ter cuidado constante com aquilo que é considerado importante. O mundo, como ele tem acontecido, a sua velocidade, as atrocidades, ele nos faz esquecer o que é realmente importante para a gente. O que, quem,
né? O que é realmente importante para a gente. Então, eu espero que, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora de quarentena seja um momento da gente se perguntar o que é realmente importante para a gente. E será que a gente está tendo esse cuidado? Porque a gente vai esquecendo, a gente tem que pagar a conta, a gente tem que comer, né? Inclusive, pagar a conta, galera. Comprem meu livro. Comprem meu livro, porque eu estou pagando as contas com ele e tentando, né? Mas eu nem sei fazer propaganda, que ridículo. Mas é isso, vamos pensar mesmo o que é realmente importante para gente. E não falar do comprar o livro, muito também, porque tudo que eu falei aqui está nesse livro. Claro que não absolutamente tudo, tem coisas que ainda não estão, né? Mas estão produzidas por aí. Enfim, tem uma pergunta aqui de como que é possível, uma das perguntas que eu aqui do Roberto, com o governo Bolsonaro, como fica o ensino de filosofia africana no Brasil? Cara, o ensino de filosofia africana no Brasil, ele tem estado aí presente muito por conta de uma militância de estudantes e professores no sentido de querer transformar mesmo a universidade, né? Então, eu acho que a gente está vivendo, sim, processos de retrocessos. Acho que cada vez mais os professores têm que se implicar com pensar o ensino de história e cultura africana e afro-brasileiro, o ensino de filosofia, né? E tentar não deixar que esse governo acabe com tudo que a gente conquistou, né? Que foi pouco, mas a gente já conquistou alguma coisa. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. A gente vive um governo, um governo que tá aí, um presidente que não gosta de gente, que odeia o povo preto, né? O povo pobre, e é muito difícil, assim. E o Leandro me perguntou: mulheres e africanos estavam inseridos no pensamento atribuído a Descartes? Penso, logo existo. Então, cara, eu vou te dizer, você acredita que eu fiz uma monografia sobre o que é o método cartesiano? Pois é, eu não tinha quem me orientasse para falar de filosofia africana, não achei honesto, então, estudar, pegar, fazer uma monografia sobre isso. Eu criei uma apostila de 50 e poucas páginas para dar aula, né, na licenciatura sobre filosofia africana. E se a gente for pensar, né, o pensamento ocidental, trouxe a Ironquê para dialogar sobre isso, ela realmente está nesse lugar de dizer que as mulheres não pensam e o povo africano não pensa, né? Então, eu acho que penso logo existo do Descartes não inclui as mulheres e os povos africanos. Eu acho que é basicamente os homens brancos. E aí, já finalizando, eu só vou finalizar, Emiliano, se acalma aí, com um poema da Paulina Chiziane, que se chama Filosofias, esse livrinho. Dizem-se muitas mentiras em nome da filosofia. Com palavras rebuscadas enrolam-se as mentes. Mente-se sobre raças, continentes e pessoas. E sacralizam-se os crimes contra a humanidade. As lutas pela liberdade não são apenas guerras. E nem terminam com o hastear das bandeiras. Lutar pela liberdade é desconstruir mentiras, consagradas como verdades nas bibliotecas do mundo. Na nova etapa das nossas lutas, quebramos as supostas verdades uma a uma. Quebraremos os mitos entre o animal e a raça, mesmo que o trabalho dure uma eternidade. Somos a esperança e o futuro que se avizinha. Somos a nova semente no ventre do amanhã. Seremos árvore sagrada de raízes seculares, cujos ramos tangerão o umbigo do infinito. Sejamos árvores e gratidão por esse momento.